Olá, boa tarde. Os advogados de defesa de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá estudam neste momento como vão recorrer da decisão do júri popular que condenou o casal pela morte da menina Isabela. O mais provável é que eles peçam um novo julgamento. Mariana, eles podem fazer isso com base numa lei que ainda estava em vigor na época em que o crime foi cometido. E diz essa lei que os condenados a mais de 20 anos têm direito a um novo julgamento automaticamente. Essa lei mudou, a determinação caiu, só que a briga na justiça promete ser grande. Logo no fim do julgamento, o juiz Maurício Fossen, que julgou o casal, já foi comunicado de que haveria um recurso e agora ele espera o documento para ver se aceita ou não a explicação, os argumentos da defesa. Vamos falar com o repórter Filipe Mancuso, ele foi ao Fórum de Santana para entender o que vai acontecer agora. E vamos então falar com ele para saber se esse recurso pode sair ainda hoje. Pode ser, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. É pouquíssimo provável que esse pedido de recurso chegue hoje aqui ao Fórum de Santana. Eu conversei há mais ou menos uns 20 minutos com o Roberto Podi, o advogado de defesa, e ele me disse o seguinte: ele precisa sentar, conversar com a equipe dele para definir qual é a melhor estratégia. O certo mesmo é que ele tem para fazer isso as instâncias superiores para recorrer, ele vai recorrer. As instâncias superiores são o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Eu também conversei com alguns juristas hoje cedo e eles acham que o caminho mais provável da defesa seja impetrar um habeas corpus. Aliás, desde que a sentença foi dada na madrugada de sábado, o advogado de defesa, o Roberto Podival, já sinalizou que iria entrar sim com um recurso para tentar reverter esse julgamento. Os jurados reunidos na sala secreta responderam um questionário elaborado pelo juiz. Bastaram 4 dos 7 votos para a condenação e a sentença. Condeno-os às seguintes penas: Alexandre Alves Nardoni, pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão pela prática de crime de homicídio contra pessoa menor de 14 anos, triplamente qualificado, agravado ainda pelo fato do delito ter sido praticado por ele contra a descendente, Ana Carolina Trota Peixoto de Jatobá, a pena de 26 anos e 8 meses de reclusão pela prática de crime de homicídio contra pessoa menor de 14 anos, triplamente qualificado. Assim que saiu o resultado, o advogado de defesa entrou com o primeiro recurso. No começo do júri, o juiz apregoou que eu levei uma petição com várias nulidades ali. Ninguém entendia muito bem por quê. Porque aquele era o momento de eu brigar pelas nulidades que podem, que agora eu posso recorrer delas. Eu precisava apresentá-las para hoje poder recorrer. Roberto Podival tem até o fim desta semana para apresentar ao juiz Maurício Fossen o conteúdo dessa argumentação. Quer dizer, que pontos ele vai questionar no julgamento. Essa semana a gente vai se reunir com a equipe para ver quais são as alternativas e depois com a família para ver que alternativa é boa para eles também, porque você vai falar um novo júri, será que eles querem passar por isso? Antônio Nardoni, pai de Alexandre, visitou ontem o filho na penitenciária de Tremembé e disse que não desistiu de ver o filho livre. Esse país é difícil acreditar em alguma coisa, mas nós continuamos acreditando. Até 2008, quando Isabela morreu, uma pessoa condenada a 20 anos ou mais de cadeia tinha automaticamente a possibilidade de recorrer a um novo julgamento. Agora a lei mudou e o direito a um novo júri não é mais automático. Como esse crime foi ocorrido dentro da legislação anterior, há uma discussão jurídica se isso retroage a esses casos anteriores ou não. Este jurista não acredita que a justiça aceite esse argumento. Mesmo tendo sido posterior ao crime a alteração legislativa, no meu ponto de vista, e de uma grande parcela de doutrinadores e juízes, não haveria a possibilidade de anular o júri só porque a pena imposta é alta. O promotor Francisco Sembranelli também duvida que a justiça mande Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá de novo para o banco dos réus. A lei diz que um julgamento ele somente pode ser anulado pela instância superior, pelo mérito, se a decisão do júri for absurdamente contrária à prova dos autos. Não aconteceu. Temos condições de afirmar que esse foi o primeiro e último julgamento do caso Isabela. No nosso estúdio do SBTV, a gente recebe o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior, que acompanhou o julgamento junto com a gente durante toda a semana passada. Boa tarde. Delmanto, boa tarde. Quer dizer que pela lei o julgamento pode ser anulado? Na verdade, existe esse protesto por novo júri e a discussão jurídica é grande. A matéria não é pacífica e eu acredito que isso terminará no Supremo Tribunal Federal daqui a uns 2 anos
e aí nós saberemos se haverá ou não um novo julgamento. Quer dizer, ainda é preciso discutir se o fato do crime ter acontecido enquanto da vigência da outra lei faz com que ele seja enquadrado nessa lei antiga e não na lei nova, que foi quando o julgamento aconteceu, né? Mas eu explico por quê. Digamos 2 fatos que ocorreram no mesmo dia, 2 crimes idênticos. Um foi julgado rapidamente, o outro, por uma questão de pauta do júri, de outras questões, demorou. Este que demorou foi julgado depois de revogada a lei. O outro, mesmo fato, mesmo dia, julgado antes de revogada a lei. Esse que foi julgado antes teria o segundo júri. O que foi julgado depois não teria, para fatos ocorridos no mesmo dia. Por isso que eu acho que vai acabar vingando essa tese do segundo júri. Você acha que vai acontecer isso? Vai, cedo ou tarde, lá no Supremo Tribunal Federal, ela tem tudo para vingar. Mas se isso acontecer, começa tudo do zero? Inclusive as versões. Poderia, num segundo júri, não é? Existir uma confissão, uma testemunha mudar. Aí pode mudar tudo. Pode mudar tudo. E eles podem ter uma pena maior do que receberam? Não, jamais, porque é um recurso da defesa. Não é? Então, a pena poderia ser igual ou, inclusive, inferior. Quanto tempo leva para discutir se vai ou não haver um novo julgamento? Se o advogado tem até sexta-feira para protocolizar, ou seja, para dar entrada para o juiz nesse pedido de protesto por novo júri. O juiz certamente indeferirá, ou seja, não vai permitir. Então, a defesa terá que impetrar um habeas corpus para o Tribunal de Justiça. Um habeas corpus demora aí uns 6 meses, 1 ano para ser julgado. E perdendo no Tribunal de Justiça, porque já há decisões do tribunal não admitindo esse segundo plenário de júri para fato, mesmo para fatos anteriores, eles irão para o Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília e depois, se perderem, para o Supremo Tribunal Federal. Bom, enquanto isso o casal continua preso. Continua preso e as coisas continuam como estão. Agora, o que pode tentar a defesa para usar, o que ela pode usar para tentar diminuir a pena dos réus? Então, neste fora ou o novo julgamento, ou se não houver um novo julgamento? Existe esse recurso de apelação, não é? Que não se confunde com protesto por novo júri. No recurso de apelação, eles poderiam tentar anular, aí sim, este julgamento com base em uma nulidade, digamos que queriam uma nova perícia que não foi feita, o tal do fio do cabelo, ou então que essa decisão teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, que não é a hipótese de forma alguma, pelo que vimos. Como disse o promotor também. E nesse recurso eles podem querer discutir também o tamanho da pena. Mas é muito pouco provável porque, no meu entender, ela foi dosada de forma adequada com a resposta dos jurados aos quesitos. Então, um novo julgamento só sairia se esse da semana passada fosse considerado irregular. Exatamente. Por algum motivo. Aí ele seria anulado. Já o protesto por novo júri, não. Esse primeiro júri não é anulado. Existe um segundo julgamento e, se mantiver a condenação, eles continuam condenados. E tendo advogados diferentes, os dois, a pena pode ter mudança também. Sem dúvida. Se houver um novo júri, tudo é possível. A defesa pode se separar, pode ter outros advogados. Eles poderiam fazer uma coisa completamente diferente do que aconteceu nesse primeiro, inclusive mudar as versões, ou confessar, ou fazer alguma coisa completamente diferente? Poderiam, sim. Há uma amplitude de defesa e um novo júri é um novo começo. Evidentemente que fica desmoralizado, porque que horas que disse a verdade? Disse antes, disse depois, quer dizer, as versões vão ficando cada vez mais complicadas. Pois é, muito obrigado, Domando, pela sua participação aqui no SPTV. Eu que agradeço, Chico.